Se você já se sentiu sobrecarregada, cobrada, insuficiente ou com medo de crescer, vem cá que esse episódio é para você. Você cuida do corpo, da sua saúde, das suas clientes, mas e da mente? Hoje a gente vai falar sobre o problema invisível que vive na mente das empreendedoras de beleza. Então, ó, já envia esse podcast para sua amiga que você sabe que precisa escutar isso, porque hoje a gente trouxe duas pessoas para conversar com a gente. Uma delas é o Matheus, CEO da Uno e criador da máquina de vendas para a clínica de estética. E uma convidada super especial, uma profissional que entende o que acontece por trás do espelho, que é a Liara, psicóloga que hoje atua com desenvolvimento de pessoas, carreira e performance. Alguma dessas três coisas eu tenho certeza que você precisa aprender um pouco mais. Então já se inscreve aqui no canal, já curte esse vídeo, manda para um amigo, que eu quero começar te conhecendo melhor, Liara. Tudo bem com você? Claro, vamos lá, tudo bem sim. Que bom. Conta um pouquinho pra gente como é que foi, como é que surgiu a psicologia na sua vida, assim? Então, desde quando eu era menor, a minha mãe tinha uma empresa de materiais de construção. Uma empresa familiar numa cidade do interior do Paraná. Então, já vou imaginando o cenário, né? Uma cidade do interior do Paraná, uma empresa relativamente pequena. E eu lembro da minha mãe trazer algumas consultorias para dentro da empresa. E eu adorava ficar enfurnada dentro da empresa. Era o que eu adorava. Então eu lembro daqueles balanços que tinha contando prego. Sabe quantos pregos tem para bater estoque? Então eu me lembro desses episódios e eu gostava muito de estar lá dentro. Aconteceu que a minha mãe saiu da empresa, meu tio assumiu totalmente, enfim, tiveram algumas mudanças nesse sentido, mas quando eu fui escolher a minha graduação, eu, no terceirão, tive a oportunidade de fazer uma orientação profissional, que é um processo que hoje eu acabo fazendo com os meus clientes também, né? Um processo de redirecionamento aí. Então, fiz essa orientação profissional e, na ocasião, a psicóloga foi muito assertiva e ela me levou a conhecer o RH de uma empresa. Porque dentro dos meus testes, enfim, tinha dado a psicologia como uma oportunidade. Fui para dentro de um RH de uma fábrica de ternos. E Hum. foi incrível, assim, eu lembro que eu passei a tarde e por mim eu ficava lá anos, sabe, eu amei, amei. E aí quando eu voltei eu falei: "Ó, tenho certeza do que eu quero psicologia". Obviamente, como todo mundo que faz psicologia eu fazia, hoje em dia não é mais muito esse olhar, né, os meus pais falaram: "Socorro, né, vai ser pobre o resto da vida", né, foi a fala clássica. Mas me apoiaram a fazer, eu cheguei a fazer outros vestibulares, mas acabei escolhendo psicologia. Então eu já escolhi psicologia, porque eu entendi que eu gostava de estar dentro do cenário de empresa, mas que eu gostava de estar dentro olhando para as pessoas, sabe? Olhando para como elas se relacionavam, para como elas se conectavam. Então, na dúvida, eu fiquei entre engenharias, administração e psicologia, mas a que mexia com esse lado humano dentro da organização era a psicologia. Então, foi por essa minha escolha. E aí, desde o início da graduação, eu me dediquei a estudar carreira, gestão, autoconhecimento, que foi o que eu sempre gostei. Então, diferente da maior parte dos psicólogos que trabalham com isso, eu entrei para isso, né? Eu entrei já querendo e aí direcionei toda a minha trajetória, mestrado, tudo para isso. E, Liara, como é que foi para você essa transição? Porque, por exemplo, quando a gente ouve falar de psicologia, geralmente a gente ouve de consulta terapêutica. Ah, eu vou lá no consultório, vou expor algumas questões mal resolvidas, ou vou fazer Principalmente pessoais, né? questões pessoais. E a gente ouve falar pouco sobre a psicologia aplicada realmente numa estratégia de negócio, num planejamento, e ela sendo usada como uma ferramenta para aumentar a performance. Que momento que foi essa virada para você? Foi logo no início da graduação, quando eu entrei para fazer isso, para estudar as pessoas dentro de um cenário de empresa, e onde eu cresci sabendo que uma empresa, meu pai e minha mãe são empreendedores, né? Hoje a minha mãe atua com o meu pai, inclusive alavancou bastante os negócios dele quando ela entrou também, que ela tem esse olhar um pouco mais Uau, eles visionário, empreendem em assim. casal. E isso, atualmente Uhum. eles empreendem em casal, então desde sempre eu tinha esse olhar de empreendedor que sim, a empresa de alguma forma ela tem que gerar lucro. E na psicologia a gente tem muito a ideia de psicologia por amor, sabe? Uhum. E isso muitas vezes é um problema, porque eu falo para os meus clientes, eu amo a psicologia, mas não dá para eu pagar supermercado com amor.
sabe? Então eu amo a psicologia, mas de alguma forma ela tem que ser rentável para mim. Então foi logo no início que essa chave virou. E também no segundo período da faculdade eu consegui um trabalho na área. Em que não era a minha expectativa, mas na época eu acabei conseguindo entrar dentro de um RH de uma empresa grande. E aí só foi ladeira abaixo, né? Porque aí essa chave só foi virando ainda mais, assim. Ah, que legal. E é muito interessante porque você trouxe uma coisa que hoje, Liara, para os nossos clientes é um desafio que muitas vezes eles sentem que a formação deles define quem eles são. Uhum. Então, a esteticista, a farmacêutica ou até a administradora, ela acha que pela formação dela, ela só pode ser uma coisa na vida. E, na verdade, são ferramentas que a gente vai adquirindo e combinando e que nos proporcionam, então, moldar a nossa carreira e fazer coisas novas igual você tem feito. E outra É. coisa também que você falou, que eu acho que é muito comum na área de estética, é o fazer por amor, né? Normalmente quem abre uma clínica, quem começa um negócio na estética, faz muito por amor, por gostar do que faz, por transformar vidas. A gente escuta muito isso, né? Ah, eu amo transformar as pessoas, ver elas felizes, ver elas realizadas, mas não pensa na venda. É Uhum. algo que eu queria saber da tua visão como psicóloga. Isso é comum em toda gestão? Isso é algo mais focado realmente em estética? Ou a pessoa pode dizer, não, calma, todo mundo se sente assim? Olha, aqui a gente tem alguns pontos que eu acho importante a gente dar uma dividida, tá? Primeiro de tudo, gostar do que faz. Eu sou uma super defensora, até por trabalhar com carreira, da gente gostar do que a gente Com faz. certeza. Não sou a favor daquela vibe de trabalhe com o que ama e não vai trabalhar. Não, tu vai trabalhar igual, né? Às Se vezes o dobro, estressar. né? Às vezes dobra, exato, né? Mas eu entendo que se você gosta do que você faz, você já tem uma facilidade para estudar aquele tema, para ir atrás Uhum. daquilo. Então, eu entendo que se você gosta do que faz, a tua vida fica mais leve. Então, acho que Uhum. esse já é um ponto importante. Mas nem por isso você não vai profissionalizar o teu negócio. Que aí eu entendo que entra a chave, né? É um negócio. Então, na psicologia, eu bato muito nisso, falando, gente, é um negócio. Então, precisa ter metas, precisa ter estrutura de vendas, estrutura de marketing, precisa ter planejamento estratégico. Tudo isso precisa existir porque é um negócio. Então, tá tudo bem você amar o que você faz. Que bom, fico feliz com isso, sabe? Mas você precisa olhar para essa vertente de negócio mesmo, né? E aí, sobre a fala do Matheus, eu entendo, Matheus, eu gosto muito de fazer uma analogia que a gente tem uma caixa de ferramentas, assim. E tudo que eu vou Ok. aprendendo, eu vou colocando dentro dela. Uhum. Então, eu fiz uma faculdade de administração. Tá, talvez eu não atue diretamente com isso, mas tá dentro da minha caixa de ferramentas. Se eu for fazer psicologia, certamente o meu olhar para psicologia vai ser diferente. Então, biomedicina, fiz biomedicina, tá, mas eu não atuo diretamente com isso. Hoje eu gerencio minha clínica, tá, mas você tem esse know-how na tua caixa de ferramentas. Então, eu gosto muito de pensar nessa perspectiva, porque se eu pensar na caixa de ferramentas, eu tô pensando no todo e que uma coisa vai influenciar na outra, vai ajudar na outra. Eu não deixo uma ferramenta fora, né? Quando eu tô dentro desse podcast conversando com vocês, eu não deixo, sei lá, a minha trajetória dentro de CLT, que foi dentro de um ambiente hospitalar, por exemplo. Eu não deixo fora. Uhum. Tá Uhum. aqui dentro comigo, né? Até porque a gente tem que praticar empatia e é muito valioso, às vezes, você tá na outra ponta, porque isso se confunde, né? A gente vê muito ali, a rixa entre o colaborador da empresa e o empresário. Só que, gente, geralmente você passou por uma etapa ou pela outra. Eu conheço pessoas que Uhum. eram CLT e viraram empresários e pessoas que já empreenderam e que hoje estão prestando serviço para alguma outra empresa. E nesse ponto, assim, já até traz uma nuance que eu queria te perguntar, quando a gente fala de ferramentas, a gente está falando só de ferramentas, por exemplo, um plano de ação, uma meta, ou são ferramentas emocionais também? Então, eu tô falando tudo que você já aprendeu
na tua vida. Então, desde questões mais técnicas, como uma ferramenta de planejamento, de meta, enfim, até questões que eu costumo chamar de comportamentais, assim, que são as soft skills, assim, emocionais, comportamentais. Então, a minha habilidade para lidar com pessoas, a minha habilidade para me comunicar de uma forma assertiva e falar o que tem que ser dito, né? Então, tudo isso está dentro da caixa de ferramenta. E aí eu acho bem importante a gente ressaltar que hoje em dia não tem mais aquela coisa de que para você fazer tal coisa, você só pode ter feito tal graduação, Uhum. né. Então isso é importante a gente ressaltar, porque às vezes um olhar de uma graduação diferente agrega mais valor para aquilo, do que até mesmo uma graduação comum, né. O exemplo que eu mais me lembro como marcante na minha trajetória, foi quando eu vi um centro cirúrgico ser, coordenado por um administrador, e de uma forma belíssima, muito melhor do que eu já vi vários enfermeiros fazerem, né. E o que a gente vê como mais comum é que tem que ser um enfermeiro, um médico, enfim. Então eu tô trazendo esse exemplo para que a gente pense fora da caixa mesmo, né. Tudo é possível, e aquela ferramenta é minha, eu vou utilizar ela a meu favor, né. É muito interessante, porque alguns anos atrás eu fiz um curso do Murilo Gun, que era um curso sobre criatividade. E ele me apresentou um conceito que ele chamava de combinatividade. Então a premissa dele era mais ou menos assim: a gente não cria as coisas, a gente combina coisas que existem num contexto novo e aí se torna algo inédito. Por exemplo, muitas das coisas que a gente traz quando a gente fala da estruturação da máquina de vendas, eu trago do agronegócio, eu trago da indústria, eu trago dos americanos, porque você fazer o que todo mundo já está fazendo no nicho não adianta. Se aquilo ali tivesse 100%, já estaria todo mundo rico. Então, a gente precisa fazer essa mudança. E qual que é um desafio que a gente enfrenta muito, Liara, que eu vejo muito nas consultorias? A resistência do time mudar. Então, a empresária vai lá, ela aprende uma coisa nova, ela está com aquele pique para fazer acontecer. Só que toda mudança ela acaba gerando um desconforto. Como começar uma mudança, assim, como aplicar ferramentas novas, por qual ponto a gente começa quando as coisas não estão certas e a gente começa a achar um caminho na sua visão? Na minha visão, esse caminho ele tem que ser um pouco devagar, né. Hum. Mudanças bruscas costumam assustar as pessoas, né. E também as mudanças, às vezes, elas são mal recebidas, né, com resistência, porque as pessoas não conseguem entender o valor dela e, para além disso, porque parece que está desconsiderando tudo que a pessoa fez anteriormente. Então, esse não pode ser o foco. A minha estratégia para iniciar uma mudança é sempre pensar em valorizar o que já aconteceu até ali, inclusive verbalmente, falando: olha, gente, o que a gente fez até agora foi muito válido para a gente chegar onde chegou. Mas a partir de agora a gente tem que chegar em outro lugar. E aí eu gosto de propor mudanças pensando no objetivo. Onde a gente quer chegar então? E para chegar lá, aí sim, o que a gente precisa fazer? Né, porque aí o funcionário começa a ver sentido naquela mudança, o empreendedor também. Ele começa a entender por que aquela mudança precisa acontecer. Não é uma mudança pela mudança, né, é uma mudança para chegar em algum lugar. Então, essas são 2 estratégias que eu gosto de usar bastante, mas principalmente, de verdade, a primeira. Porque a maior parte das pessoas vai falar assim: "Meu, chegou agora e quer mudar tudo", Uhum. sabe? E não tem consistência, né, que esse é o grande Isso. ponto. Por exemplo, você ir na academia um dia e fazer 3 horas de esteira é menos eficiente do que você fazer 20 minutos 3 vezes por semana por muito tempo. Então isso é um fato. E acontece muito também de quando você sai de um treinamento, quando você aprende algo novo, você quer a né, você quer a mudança na hora, assim, você sai empolgado, você só que foi você que recebeu tudo aquilo, né, não foi todo mundo que recebeu, e você tenta jogar tudo aquilo nos funcionários, assim, de uma forma empolgada, e às vezes acaba sendo recebida como desagradável. E Uhum. também acontece muito do líder ter medo de se expressar. E ser muito grosso, ou ser chato, ou até mesmo às vezes ser bonzinho demais. Ou ele é muito rígido, ou É, ele é muito bonzinho. Então como é que encontra o equilíbrio com isso? O famoso 8 ou 80, né? exato, é o que a gente sabe ser, né. Sim.
Antes de eu trazer esse ponto, eu só quero trazer mais um comentário, Dani, da tua fala, que quando tu traz a questão de que foi a pessoa que participou do treinamento, eu fico pensando assim, também tem formas de você envolver o time nisso. Então, tudo bem, foi você que participou do treinamento? Ótimo. Mas o que é que você está replicando para o time antes de tentar fazer uma mudança transformadora? Então, chega e replica para o teu time. Fala, gente, ó, deixa eu compartilhar com vocês o que é que eu aprendi hoje. Né? Eu aprendi nesse treinamento tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu tenho pensado em a gente fazer algumas mudanças na nossa estratégia de vendas, por exemplo. O que é que vocês têm de sugestão também? Porque aí tu faz o time pertencer àquele processo, consequentemente a tendência a ter resistência é muito menor, né? Então acho que essa é uma estratégia bem legal também. Perfeito. E a gente viu recentemente, assim, até um caso que traz muito para essa linha que você falou, que foi o seguinte: a dona da clínica ela queria promover mudança e ela estava trazendo estruturas novas que dão trabalho. O sucesso dá trabalho, isso é uma coisa que a gente precisa se conformar. Só que quando a gente analisou a forma como ela estava propondo as mudanças, aquilo ali dava a percepção de que só ia encher o bolso dela. Então, qual motivação que a gente vai ter se a gente está fazendo uma coisa que não vai mudar em nada a nossa vida? Então, uma coisa que a gente propôs foi, cara, desenha um programa de comissionamento novo para o teu time, para eles também ganharem proporcionalmente a esse resultado. Só que eu, Matheus, eu não gosto de ficar colocando a cenourinha na frente. Então, quais são outras formas que a gente pode fazer isso? Esse pertencimento, né, que você Gerar falou. pertencimento para Exato. na hora de mudar alguma coisa. O pertencimento, ele é gerado de várias formas. Uhum. Uma forma que eu gosto muito, que eu vejo que funciona, é proximidade. Então, parem para pensar comigo, tá? Quando uma Uhum. pessoa pede desligamento de uma empresa, geralmente, o que é que ela fica sentida de ter pedido aquele desligamento? As pessoas que estão lá. Uhum. Então ela fica, nossa, eu gostava tanto de trabalhar com a Dani, sabe? São as falas que a gente mais Vou ouve. sentir falta do fulano. Isso, eu vou Uhum. sentir falta de você todos os dias, né? Então essas falas são muito comuns. Então o pertencimento, uma boa forma de ter ele é a união desse time, sabe? É deixar todo mundo um pouco mais com uma colinha, assim, né? Uhum. E isso se faz com coisas que às vezes o empresário acha banal. Então, por exemplo, com uma reunião onde a gente vai se conhecer. Sabe? Onde eu vou entender um pouco mais que a Dani, eu já descobri hoje que a Dani tem gatos. Então, eu vou entender um pouco mais da relação dela, do porquê que ela gosta de gatos, sabe? Então, isso vai gerando uma proximidade e um senso de pertencimento também. Então, essa é uma das formas. E aí, a gente também está falando de manter o time engajado. Para manter o time engajado, gente, é uma série de questões que a liderança precisa fazer. Precisa, sim, fazer a gestão dos conflitos que apareçam adequadamente, claro. Precisa dar feedbacks de qualidade, feedbacks positivos e feedbacks de necessidade de melhoria. Então, precisa ser muito transparente nessa relação. E aí entra o dinheiro também, né? Claro. Mas Muito tudo assim. importante, né? É Mas isso. o dinheiro é importante, mas não é só isso. Perfeito. Legal. E você trouxe uma coisa agora, na verdade, duas coisas, que assim, ó, eu vou traduzir para o meu português, que é como lidar com fofoquinha. Nossa, eu ia falar isso agora. Era o que eu estava pensando, não posso esquecer de falar que eu percebo que tem muita clínica que, falando em fofoquinha, você já fofocou que a gente tá num podcast novo pro seu amigo, manda esse episódio pra ele, não faz ele perder isso que tá ficando muito bom. Fofoca positiva. Fofoca positiva. Depois quero saber se existe fofoca positiva. Mas antes, tem muitos gestores que têm medo de fazer esse pertencimento e medo da equipe se unir demais e começar a envolver o pessoal demais. E aí gerar fofoca, gerar conflito, gerar briga, gerar discussão. Ou até no cenário todo mundo se odeia e ferrou, né? Que... Ou todo mundo se ama e vira contra, né? Tem aquele medo É. também, ai, nossa, tá todo mundo contra mim, O gerente contra o que manda na gestor. clínica, não a dona. Uhum. Eu gosto de pensar pela perspectiva de que a galera já tá lá junto. Uhum. Então, assim, essa união, de alguma forma, ela já vai acontecer. Uhum. Ou essa união, ou esse ódio, né? Alguma coisa vai acontecer. Então, você tem uma escolha enquanto empresária. Você escolhe olhar para isso ou não. É tua escolha, né? Penso eu que, se você olha para isso, se você proporciona esses momentos, inclusive de desenvolvimento para o seu time,
desenvolvimento comportamental mesmo, que eu tô falando, você tem a oportunidade de ter um cenário em que as pessoas não criem esse cenário contra você. Você tem a oportunidade de você fazer parte também disso, né? De você criar um senso justo, né? E não uma cadeia de fofoca. E até tem uma ligação agora com esse segundo ponto que você trouxe, que é o feedback. Uhum. Então, como que o feedback está relacionado nisso? Você falou assim: a gente tem que ter conversas mais constantes. E a gente ouve falar do feedback, só que às vezes, até eu, assim, em alguns momentos lá atrás, eu não tinha certeza se eu estava dando um bom feedback ou não. Como que a gente faz isso? Primeiro, o que que é feedback? E depois, como que a gente tem essas conversas de forma recorrente com o time e faz com que isso seja efetivo? Uhum. O feedback, ele, classicamente falando, ele é um retorno, né? Para o Ok. funcionário saber como é que ele tá indo. O que que tá legal, o que que não tá legal, o que precisa de melhoria, né? Quais são os grandes problemas do feedback? Principalmente quando eles não são dados. Então, eu percebo que tem algo no teu comportamento e eu finjo que eu não tô vendo, você continua fazendo, eu finjo que eu não tô vendo, você continua fazendo. Daqui a pouco dá um conflito entre você e a tua colega por causa desse mesmo comportamento, e eu vou deixando aí, aquilo lá vai virando uma bola de neve. E aí vira um feedback, assim, ó, daqueles que eu acho insuportáveis de dar. Porque é um feedback que ele vai ter que durar umas 2, 3 horas pra você falar tudo que você tem pra falar. E às vezes você Você fala deixou errado, acumular. né? Isso, porque você deixou acumular um monte de coisa. Então, primeiro que a pessoa nem vai absorver tudo aquilo, né? Então, eu acredito muito em feedbacks com conversas constantes, um pouco mais curtas, mas constantes. Ah, Liara, mas eu não tenho nada para falar para Dani nesse momento. Tudo bem, chama ela para perguntar como é que ela tá. Boa, a gente pode ouvir também ao invés de falar. Perfeito? Se ela tem alguma questão para sinalizar, né, algum ponto de melhoria, Alguma dificuldade também, né? Principalmente em clínica acontece muito por ter procedimentos sempre entrando novos, equipamentos novos, às vezes o próprio colaborador está com uma dúvida, mas ele no dia a dia fica meio assim de perguntar, né? E aí, se você tem um momento um a um, às vezes você acaba se sentindo mais à vontade. isso. E Liara, voltando ali ao ponto dos conflitos, vamos supor que a gente tem uma clínica agora que está nos ouvindo, uma líder que está nos ouvindo, fala, poxa, eu quero começar a fazer isso, mas eu tenho hoje uma equipe que não tá legal, assim, não tá unida. Você acha que é necessário cortes diretos? Começo com feedback, começo olhando para mim. Ó, ouço muito assim, ó, quero mandar todo mundo embora. Exatamente, a minha vontade é mandar todo mundo embora. Por onde eu começo? Será que eu começo por mim? Né, olhando para mim, eu olho para o outro, eu olho para os números. O que que você acha? Eu começaria com algumas coisas em conjunto, tá? Ótimo, junta tudo, galera. Não é uma coisa só. Eu não começaria com uma coisa só, porque eu tô entendendo que você já deixou chegar num cenário Exato. que tá um pouquinho caótico, né? E aí não vai ser uma coisa só que vai resolver, né? E você também vai ter que ter um pouco de paciência, porque você deixou chegar até aí. Então, calma, né? Vamos resolver aos poucos as coisas. Mas sim, eu teria esse olhar interno, tá? Como é que eu tô? O que é que eu tô errando? O que é que eu estou deixando de fazer ou fazendo a mais que está prejudicando o meu negócio? Então, eu teria sim esse olhar para mim. Como é que é o meu perfil? Como é que eu me comunico com os meus funcionários? Porque eu quero que o funcionário super atenda bem meu cliente, mas como é que eu trato ele? Então, esse tipo de leitura eu faria interna, né? E para além disso, eu comunicaria o time, né, de que olha, eu percebo que tem algumas necessidades de mudança aqui internamente, sejam minhas ou do time no geral, e vocês vão perceber que a partir de agora eu vou ter conversas mais frequentes com vocês. E aí eu faria feedbacks. Aqui eu quero trazer um ponto que eu vejo muito, tá? Que eu mais vejo. Não, Liara, porque assim, ó, tem uma pessoa lá que tá atendendo muito mal o cliente. Aí o que que ele faz? Ele junta toda a equipe e ele fala para toda a equipe: gente, a gente tem que atender bem o cliente. Meu Nossa, Deus, muito o comum. cliente. Indireta do bem. Aham. Junta a equipe inteira para falar para um, né? Exatamente. Meu Deus, não faça isso, sabe? Eu O que é já, de um, e né? eu já tive numa situação assim, olha que interessante, você falou antes das ferramentas. Eu já passei numa situação assim no passado que eu nunca esqueci.
a gente tomou ali o xixi coletivo, eu sabia que aquilo ali não era para mim, eu fiquei muito chateado de estar tomando aquele xixi, e a pessoa que eu sabia que era a pessoa que tinha que estar ouvindo, o danado estava rindo no outro canto. Tava nem prestando atenção. Não prestou atenção, não resolveu o problema e eu voltei para o trabalho mais desmotivado aquele dia. Com certeza, mas é esse o cenário que vai acontecer se o líder fizer isso, sabe? Porque geralmente aquele que tem que ouvir mesmo, ele não se liga que é pra ele, sabe? Porque às vezes nem é na maldade, mas às vezes é porque ele não tá percebendo aquele comportamento dele e precisa ser sinalizado no one on one, assim, né? E nesse aspecto, assim, tem um ponto aqui, Liara, que eu acho que é importante a gente explorar, porque quando a gente ouve de fora, a gente não entende do assunto, a gente sempre pensa num combate, mas ele é uma colaboração. Então, uma prática que geralmente eu tenho é, por exemplo, eu vou começar, se eu tô ao vivo com a pessoa, eu sirvo um café para a pessoa, começa com uma conversa leve. Então, só que são coisas assim que às vezes assim, eu até faço no instinto. Então, para a gente começar um feedback com uma pessoa de forma bem resumida, qual que seria uma boa forma, assim, um bom roteiro de fazer o feedback? Eu começo apontando os erros dela, eu começo perguntando. O que que a gente pode fazer nisso? Uhum. Aqui, Matheus, não tem resposta à receita de bolo. Por Ok. quê? Porque vai depender de cada situação, tá? Eu vou te dar a situação mais comum. Primeiro, aquelas coisas básicas, mas que eu acho importante falar, né? Cuida do local, prepara o ambiente, não vai fazer na frente de todo mundo, na frente dos clientes, né? Que isso a gente ri, mas acontece. Gente, eu trabalhava no Né? shopping, Desespero, o feedback era na praia de alimentação. Imagina, todo mundo andando legal, assim, né? você. No batatinha do Mac. Não Você fica ganhava. torcendo pra você não chorar, né? É. Porque feedback é comum ter o choro também. Mas aí, passado isso, né? Pra iniciar um feedback, depende muito. Se você vai dar um feedback pontual de uma situação que é corretivo, que tu vai dizer assim, olha, isso aqui não pode mais acontecer, você começa falando, Matheus, eu preciso conversar com você sobre essa situação que aconteceu. Já joga Aconteceu direto. isso. Tu chama a pessoa, fala: "Olha, vamos conversar um pouco, tal". Senta com a pessoa e já joga limpo. Não fica também dando muita enrolação, porque a pessoa sabe que tu quer falar com ela sobre aquilo. Se a Uhum. pessoa fez alguma coisa errada e ela sabe que foi errado, a pessoa já vai saber que você quer falar Ela já pega com aquele ela. cafezinho desconfiada, né? Tipo, que você tá Exatamente. querendo me adoçar aqui. Isso. Agora é diferente quando você faz feedbacks frequentes, e aí sim você consegue estabelecer esse diálogo com um pouco mais de leveza. Aí você chama e fala: "Ai, Dani, vamos conversar um pouco? Então, Dani, eu quero que a gente sente para avaliar como é que foi esse último mês, essas últimas semanas, sei lá. Vamos avaliar juntos? Como é que você se sentiu nesse período?" Aí eu gosto de começar com essa pergunta. Como é que você se sentiu nesse período? E aí eu vou introduzindo. Então, Dani, nesse período eu quero ressaltar que eu entendi que essas atividades aqui, X, Y, Z, foram muito positivas para o teu desenvolvimento, eu te percebo bem comunicativa com tal. E aí tu vai trazendo os pontos e traz os pontos corretivos também, né? Eu acho muito Mas legal que não esquece de trazer, né, os pontos corretivos. a Liara fala pontos corretivos, não são pontos negativos. É, Eu gostei Uau, muito dessa bom. palavra. Gostei também, vou aderir. Eu achei interessante, até mesmo pra pessoa receber, né? Tipo assim, olha, eu tenho um ponto corretivo pra te dar. Eu ia me sentir mais, tá bom, o que que eu posso corrigir? Olha, Ou até um ponto de melhoria, porque eu não vejo como negativo, sabe? Uhum. Porque todo mundo Sim, e sempre vai ter, exatamente. né? vamos normalizar que todo mundo faz uns errinhos às vezes? E até nesse ponto, assim, essa questão do feedback, eu acho muito importante abrir um espaço para o time também devolver, porque o que que eu vejo acontecer? Ali é sempre eu estou percebendo um padrão aqui de 8 a 80. A empresária brigou com a irmã, se quebraram no pau o fim de semana, chegou segunda-feira e descascou com o time. Aí deixou transbordar toda a carga emocional de um problema pessoal dela na empresa, e aí o time tava. Só que ao mesmo tempo eu também vejo gente, às vezes está passando por um problema, só que não quer se mostrar vulnerável para o time, e aí não deixa transparecer nada, só que fica aquele clima estranho. Então, como que a gente encontra também um limite, um equilíbrio entre o quanto que a pessoa pode trazer de feedback para mim, quanto que eu posso também mostrar e compartilhar as minhas dores, os meus desafios com o time, que isso é uma linha bem,
bem tênue, até pra gente trabalhar junto, né, Dani? Às vezes, É, Dani vê, eu tô meio pirado ali. eu também fico É, nessa dúvida, assim, o quanto expor, né, do seu pessoal, porque não dá pra dizer que dá pra separar, a gente, gente é um só. Isso, né, isso não é algo que separa. não tem como. Não, não tem como, assim. Ótimo, a psicóloga confirmou, gente, não tem como. Não, não tem como, assim, eu sou a favor da exposição. Claro, com limites. Eu não vou chegar e vou falar: "Gente, meu Deus do céu", sabe? Uhum. Não há Fazer o necessidade. BBB da vida pessoal, né? Isso, não há necessidade. Mas eu sou a favor da exposição, porque o time todo vai perceber que você tá abalado, que Uhum. aconteceu algo. Então, o que você se sentir à vontade, aí vai muito de perfil também, tá? Conheço ótimos líderes que fazem uma super exposição e ótimos líderes que só chegam pro time e falam: "Gente, hoje eu não tô legal, e é isso, e sabe, eu vou buscar seguir as demandas aqui e tal, mas sabe, então tem essa oportunidade de escolha. O que eu não acho legal é você não falar nada pro time e sair jogando patada pra tudo que é lado. Uhum. Aí isso não é legal, porque você não gostaria que alguém do teu time fizesse isso. E aí pra você cobrar dele, você também vai precisar fazer, né? Eu achei muito legal, desculpa, Matheus, pode falar. Ah, não, tava refletindo aqui nos insights. Eu acho muito legal que você falou que você encontrou os 2 tipos de líderes que são muito bons, porque às vezes a gente tem até esse pensamento, né: "Poxa, eu não tenho, perfil de liderança porque eu falo pouco, porque eu não sou muito expansivo, porque eu não tenho perfil de vendas, porque eu sou mais tímido, eu não falo muito". Como que a gente primeiro se entende na sua percepção, assim, de: "Não, eu gosto de me expor mesmo", ou "Eu não gosto", e depois como que a gente lida com isso, assim, principalmente nessa área de vendas, que eu acho que é o mais Eu não difícil, né. nasci para vender. É, a gente Uhum, escuta É muito o isso, né. mas você pode aprender, né? eu não nasci para ser empresária. É. Aham, sim. Eu penso que a chave disso é o autoconhecimento, assim, e aí é algo que eu defendo dia e noite. A gente precisa se conhecer muito bem para entender quais são as minhas potencialidades. Talvez realmente eu não seja aquela pessoa que é super comunicativa, tá, mas, ok, eu preciso vender? Ah, eu preciso vender hoje no meu cenário. Como é que eu vou fazer isso com o que eu já tenho de ferramentas? Aí eu volto lá para minha caixa e vejo o que que eu tenho de ferramentas para isso, né. Mesma coisa com o líder. Líder bom tem vários perfis, mas como é o meu perfil? Qual é o meu jeito de fazer isso acontecer? Não tem receita de bolo, tem o jeito que vai funcionar para você, só que aí precisa de muito autoconhecimento, sabe. E é o que eu vejo que as pessoas hoje em dia custam a buscar, infelizmente. E tá muito banalizado também o Isso, autoconhecimento, né. isso. O verdadeiro eu tô falando aqui, né. O É. autoconhecimento verdadeiro. E ali eu vou até fazer um gancho com uma coisa que, assim, o que que acontece? Para essas coisas, por exemplo, para vendas, a gente faz um acompanhamento com as clínicas e a gente ajuda elas a passarem por esse processo para não ser tão dolorido. Dá trabalho bater meta e vender bem todo mês e ter uma clínica lucrativa, mas se a gente puder te ajudar a fazer isso, vai ser melhor. E da mesma forma, para a gente aprender a ser um líder melhor, a se comunicar melhor, o acompanhamento pode acontecer. Eu, por exemplo, no ano passado, na UNO, a gente investiu mais de R$ 1 milhão em conhecimento, em acompanhamento, em ter profissionais que são bons nisso. Então, eu fiquei muito curioso, Liara, de como funciona o seu acompanhamento. Por exemplo, eu não me acho uma boa líder, a gerente manda na clínica, eu não consigo conversar com os meus colaboradores, às vezes eu não tenho energia, socorro. Eu não nasci pra vender e agora eu descobri que eu tenho que vender. Eu tenho que vender, não é só aplicar. Então, como é que funciona esse acompanhamento que você faz, por exemplo? Porque eu imagino que deve ser maravilhoso você ter alguém te dando mais ou menos um direcionamento. Sim, é mesmo, modéstia à parte. É maravilhoso mesmo. Tô querendo. Vamos conversar depois. Hoje eu tenho 2 modelos que funcionam para isso, tá. O primeiro deles é um modelo individual, onde você faz um desenvolvimento individual, onde eu personalizo bem para a tua realidade. Eu sempre começo com autoconhecimento, não tem escapatória. "Ai, Liara, mas eu já fiz 200 cursos de autoconhecimento". Que bom, mas Tá na sua talvez caixinha de aqui ferramentas, né. mas talvez aqui você veja um autoconhecimento um pouco diferente, onde a gente vai aprofundar um pouco mais, né, e entender quem você realmente é, porque
é muito fácil falar, eu já fiz várias coisas de autoconhecimento, mas quando tu pergunta: "Tá, então me conta as suas principais características", sabe? E não vem, aquilo não vem. Eu falo o signo. Isso, exatamente. Eu sou escorpiana. Eu fui no tarô, a tarô me disse. Então isso é muito comum, né. Então essa é uma forma, é um acompanhamento individual, personalizado, todo online, que você pode fazer enquanto empresária, enquanto pessoa Isso é que quer legal. se desenvolver em vendas, né, que aí eu faço desenvolvimento comportamental. Óbvio que no desenvolvimento de liderança eu te trago conteúdos, eu te trago estratégias do que tem funcionado enquanto mercado também, né, do que tem comprovação, inclusive científica, de que acontece. E tem uma outra modalidade que eu amo, que é uma modalidade que eu vou para dentro da empresa e fico dentro dela fazendo esse desenvolvimento não só teu enquanto empresária, como do time também. Então hoje eu já tenho algumas empresas, né, que eu faço esse acompanhamento que é meio contínuo, assim. Então, quinzenalmente eu vou e passo um período com você, uma manhã com você. Eu acompanho a tua agenda, por exemplo, né? E aí eu vou acompanhar você dando feedback, terminou o feedback, eu vou falar, Matheus, olha só, vamos passar um pente fino nesse feedback. Isso, tu percebe a forma que foi falado? Tu percebe que isso aqui talvez não gere resultado? Tu percebeu tal coisa, tal coisa, tal coisa? E aí a gente vai passando um pente finíssimo, Porque é assim. muito difícil se autoanalisar, né? Exato. E aí esse eu gosto tanto dessa modalidade, porque é um desenvolvimento in loco, no teu local, no teu dia a dia, sabe, com o que você faz. Então, não tem não desenvolver, sabe, não existe não desenvolver, alguma coisa você vai aprender. E aí eu aproveito e faço isso com os funcionários também, né, porque daí eu pego conflitos, então eu vou entendendo que, tal pessoa da recepção, tal pessoa, sabe, tem o Yara, conflito conta pra aí, né. gente uma fofoquinha anônima. Eu fiquei muito curioso. Fala aí algum caso assim que você pegou, porque por mais que a empresária não esteja vendo alguns problemas, eles estão acontecendo. Você Uhum. consegue, eu não sei como, você consegue contar pra gente algum caso em que estava acontecendo alguma coisa que não devia, como estava prejudicando? Uhum. Eu vou contar um clássico simples, tá? Que eu já peguei em É desses que a gente zilhões, gosta. zilhões de empresas, Deve assim. estar acontecendo com quem está ouvindo aqui, hein? Pode ser. E Cuidado. assim, independente do ramo, tá? Eu já Uhum. peguei esse tipo de caso. O clássico. Aqui na clínica não tem uma pessoa específica para, por exemplo, lavar a louça, fazer essas pequenas atividades, tá? É o clássico. Aí o que acontece? Tem uma pessoa que ela acha que ela sempre faz e que ela tá sobrecarregada, que isso é injusto, porque, meu Deus, é sempre ela, por que sempre ela? Aí tem outras pessoas que falam assim: "Meu Deus, eu já tô sobrecarregado com o meu trabalho, eu não consigo pensar que tem que tirar o lixo do banheiro. Então eu Uhum. realmente não faço, porque eu vejo que a fulana, ela tem menos trabalho, então ela consegue dar Meu Deus, conta eu vi isso disso". acontecendo semana passada. Você tá com uma câmera na clínica ou o quê? Olha, eu quase tenho uma bola de cristal, É. porque porque isso é muito clássico, né. E aí esses conflitos, eles por uma coisa simples, gente, às vezes por uma xícara não lavada, né, que eu Uhum. chego todo dia na clínica e a pia tá cheia. Poxa, sabe. E aí por uma coisa bem simples, os conflitos na equipe começam a multiplicar. E começa a virar uma bola de neve, começa a virar uma bola de neve, porque aí eu sei que o Matheus não lava a louça. Daí eu já chego, tipo, com raiva do Matheus, né. Poxa, ele não lava a louça. Daí eu sei que a Dani, meu Deus, a Dani, essa mesmo não faz nada, sabe. Uhum. E aí começa. E é uma coisa, Liara, que parece ser tão bobinho, mas ele é uma questão simples que causa um problema imenso. E olha a importância de você ter um acompanhamento para suas questões empresariais. Você na clínica, você está passando isso pela primeira vez na sua vida, você não Uhum. sabe como lidar e você tem várias outras coisas acontecendo. Quando você tem um profissional que vai te ajudar e te orientar em relação a isso, o que vai acontecer na prática é que é uma pessoa que resolve isso todo dia. Então vai custar muito mais barato do que você ter que trocar seu time, perder venda, ter desgaste emocional, gerar insatisfação com o cliente. Então, isso prova como que não faz sentido quando a gente está empreendendo, a gente achar que tem que fazer sozinho. Porque tem esse caso, tem o outro. Você vê uma empresa por dia, você vai conseguir dar uma resposta em 5 minutos que talvez o lixo vai incomodar eles ali por 6 meses até chegar numa solução, que é o que eu vi que aconteceu já em clínicas, é uma solução amarga. Daqui a pouco ninguém mais faz, aí Uhum. tá lá a dona da clínica lavando o banheiro e
E Ou lavando a louça contratando de uma noite, né? terceira pessoa. Exatamente, por falta de gestão de conflito. Porque aí o que que essa empresária faz? Ela finge que não tá vendo, Uhum. sabe? Ela até ouviu, ela estava tomando um café e ouviu a Dani falar assim: "Ai, não aguento mais eu ter que tirar o lixo", sei Ai, lá. eu lavando a louça de novo. Isso, Nossa, aí eu eu tô lavando de impressionado com novo. a precisão, Liara, porque a gente acha, sei lá, que o problema é alguma coisa complexa, não, mas é o dia a dia, né? Exatamente. E aí a empresária ouve isso e o que ela faz? Finge que não viu e toca a vida, porque ela tem outros vários problemas. Só que aí ela não faz a gestão desse conflito, né? Uhum. Então, se a gente for falar de um pouco de cenário mais ideal, né? Claro, falando de uma pessoa que tem uma grande habilidade de comunicação, qual seria o ideal? Chama essa pessoa e fala: Fulana, eu ouvi esse comentário hoje, eu queria entender um pouco mais. Aí tu vai começar a fazer a gestão do conflito, Uhum. sabe? Quando eu vou pra dentro da empresa, isso é muito comum. Eu escuto esse comentário e eu chamo na hora. Eu falo, tá, peraí, deixa eu entender, o que é que tá acontecendo? Ah, é porque só eu faço aqui e tal. Tá, e o que é que você vai fazer com isso? Porque não vem jogar problema pra mim, o problema é meu. Uhum. E eu não sou ponte de ninguém, né? O que é que você vai fazer com isso? Ah, o certo era conversar com esse clã, mas eu não sei como é que eu falo. Então tá, ok, a gente vai te preparar pra falar com esse clã, sabe? Essa preparação, Liara, ela tem uma coisa assim. Esses tempos eu ouvi uma frase que dizia o seguinte: quanto mais conversas difíceis você tem, quanto mais frequência você faz as conversas difíceis, mais fáceis elas ficam. Só que para tu começar e pegar essa encrenca, você tem que estar num estado emocional bom. Hoje de manhã, por exemplo, eu tive uma reunião muito difícil. O que que eu fiz para me preparar meia hora antes? Eu coloquei ali uma música, um rockzão ali de uma banda que eu gosto e Cheirou os gatos? cheirei a barriga do gato, porque são coisas que, para mim, o que que funciona? Eu ouço ali a minha banda de rock, aquele é o cenário mais caótico e barulhento possível. Aí isso me prepara depois para a situação que vai vir. Só que esse é o meu ritual. Como que a pessoa pode construir digamos assim, um estado emocional para estar preparado para começar a fazer essa mudança? Uhum. Tem pessoas que vão preferir ensaiar, por exemplo. Isso aí, ó que Se interessante. preparar, sabe? E Aham. ensaiar Amor, essa vem cá, vou te dar o conversa. feedback. Isso, exatamente. Então eu tenho clientes, só pra você ter ideia, Matheus, que me mandam zilhões de áudios. Ah, então eu pensei em falar assim, olha, Yara, dei outro áudio. Oi, fulana, bababá, babá, sabe? Ensaiando. Então tem pessoas que preferem isso. Tem pessoas que já funcionam melhor no improviso, eu sou uma delas. Então eu dificilmente me preparo para esse tipo de conversa. Eu vou com o viés de, não, eu tenho que falar tal coisa. Até porque você tem muita bagagem, né? Tu vai criando essa habilidade, né, também. Então tem formas e formas de fazer isso acontecer, sabe? Não tem certo ou errado, mas tem a tua melhor forma. O que eu conheço também líderes que fazem atividade física para ter esse Uhum. momento de escape aí que você tem pré-reunião, tem muito líder que usa atividade física e meditação. Tenho visto muito essas 2 práticas para se preparar para conversa difícil, né. Mas o fato é que, no meu entendimento, ela só é difícil porque você tá com receio, Uhum. sabe. Porque assim, poxa, por que deveria ser difícil eu falar com o meu funcionário para entender com ele o porquê que tá acontecendo alguma coisa com a louça? Você sai bem mais aliviado depois. Total, total. Você É. fica 3, 4 dias sofrendo por algo que você resolve em 5 minutos, Uhum. né. Faz Exato. logo. E falando Exato, faz em logo. em gestão de tempo, você falou algo bem interessante, Matheus, que é isso de o empresário querer fazer tudo sozinho. Ele tem essa dificuldade de pedir ajuda, né. Ou ele busca, às vezes, aprender mais, mas no sentido de tipo assim: "Ah, então, ao invés de eu contratar uma gestão de conflitos, eu vou fazer um curso de gestão de conflitos online que vai durar 6 meses", e aí você se sobrecarrega, se sobrecarrega, se sobrecarrega, não consegue terminar o curso, você tenta começar a aplicar, não dá certo, você se frustra, mas você não terminou. Eu fiz um curso de gestão de tráfego, aí beleza, aí eu me especializei, aí eu fiz um curso de Canvas, eu mexi no Canva 2 dias, eu nunca mais abri aquilo ali. Mais fácil você ter alguém especializado no assunto do que Exato. E é isso que eu ia te perguntar. Economiza, né. é. É isso que eu ia te perguntar, Liara, quando que a gente chega nesse ponto como líder, como dono de uma clínica, de entender assim: "Não, isso aqui eu acho que eu tô sobrecarregado, eu preciso não é nem pedir ajuda, porque você vai contratar, né, você não tá implorando: "Pelo amor de Deus, me ajuda". Tipo, que momento que você tem que: "Não, esse ponto
eu vou me sobrecarregar, eu preciso realmente contratar alguém ou eu preciso de uma consultoria? Existe um momento, assim, que a pessoa pode perceber em si? No meu olhar, é o momento que você tá inseguro e que você pensa que o conhecimento técnico pode resolver todos os problemas, mas que não é só técnico. Porque uma Hum. coisa é eu querer aprender a fazer uma fórmula no Excel, e aí eu vou lá, faço um curso de Excel e eu vou aprender a fazer a fórmula no Excel. Uhum. Outra coisa bem diferente é eu aprender sobre liderança, que tem questões técnicas, óbvio que tem, né? Inclusive tem uma técnica depois que eu posso falar também sobre o assunto que a gente estava antes. Eh, mas tem questões técnicas, mas tem muito comportamento envolvido. Gestão de conflitos, enquanto você falava, eu estava pensando, eu nunca fiz um curso de gestão de conflitos. Nunca fiz, mas eu já gerenciei tanto conflito que hoje isso é fácil pra mim, né? É Fácil vivência, né? nunca é, né? Mas assim, é um pouco mais fácil do que o geral. Então tem o quesito comportamental, gestão de conflito é o quê? É habilidade de comunicação pura, né? É você não ter receio de encarar aquilo. Então não é técnica sempre, né? Tem quesitos comportamentais muito importantes e tem quesitos técnicos, que aí eu quero aproveitar e falar dessa técnica que eu uso bastante, que é uma técnica para feedback, para gestão de conflitos, que eu sempre me ajuda, que é você primeiro falar da situação. Falou da situação, você fala ou do impacto que ela está gerando, ou enfim, e faz um pedido claro no final. Então isso é simples, mas resolve muito problema no dia a dia, sabe? Muito bom, muito bom. Isso é até interessante porque eu sou muito aficionado por cursos. Uhum. Só que chegou um momento, Liara, que até na própria UNO, a gente mudou o nosso posicionamento. E eu vou dizer para você que, apesar de termos ferramentas maravilhosas de CRM, gestão, entregar serviço de tráfego pago, o que muda a chave de uma clínica é comportamento. Uhum. Então, Matheus, como é que vocês fizeram aquela clínica ali que não estava faturando 30 mil por mês, faturar 80 mil? 2.000 ligações em um mês? Então, a pessoa ela sabe que ela tem que fazer a ligação, só que ela procrastina. E ali não é uma questão de conhecimento, que ela sabe apertar o botão e ligar, não é uma questão de CRM porque está estruturado, é o comportamento que ela tem que ter perante aquela situação. E resultado a gente não controla, ele já aconteceu. O que Uhum. a gente controla é o que a gente vai fazer a partir de agora, o resultado vai ser uma mera consequência. E o insight que está vindo para mim hoje aqui, Liara, é que isso não é uma coisa exclusiva de vendas, é para tudo. Então você pode ter uma clínica que sobrevive ou uma clínica que prospera. Cuidar das pessoas e, eu vou dizer assim, administrar a clínica é uma palavra, você nunca resolve ela, você administra. Administrar a clínica é muito importante, mas não precisa ser aos trancos e barrancos. Ele pode ser feito de uma forma estruturada, com estratégia, e existem profissionais no mercado que vão te acompanhar e dar esse direcionamento. Então, a resposta está aí em algum lugar, é isso mesmo? Perfeito, concordo plenamente. Legal. Uau, Faz muitos bastante insights, não? sentido. E para mim o futuro é comportamento. Uhum. Sabe? Porque se a gente for parar para pensar, meu Deus, com IA, com uma série de questões vindo, o futuro é comportamento. Quem não Uhum. sabe lidar com comportamento vai ter dificuldades, né? Você vai usar o ChatGPT só para fazer uma imagem engraçada ou você vai usar ele para definir uma estratégia e mudar o rumo do teu negócio? A ferramenta é a mesma, o teu comportamento em relação a ela é o que muda o jogo. Exatamente. Você pode ir lá no ChatGPT e customizar com ele um feedback para o teu time, né? Uhum. Para Dani, por exemplo. Beleza, mas e dar esse feedback? Nossa, isso até me deu um Né? insight aqui, dá para praticar feedback com o ChatGPT. Ele tem a funcionalidade de Sim. voz, você explica para ele que ele vai ser o colaborador. Perfeito, Sem verdade. dúvidas. Sem Eu já dúvidas. testei isso com vendas, foi muito interessante. Para ligações também eu vou fazer esse teste depois. Tô Eu precisando dar uns eu feedbacks também. tenho hoje eu tenho hoje, Matheus, um agente meu treinado, assim, para isso. Então que ele dá feedback da minha forma, sabe. Que legal. Então é um futuro disponibilizar isso para os meus clientes, para que eles tenham um acesso rápido. Então hoje o que eles me mandam de mensagem, assim: "Liara, tô aqui, preciso dar um feedback para fulano, eu não sei como é que eu vou falar isso, me ajuda a pensar",
né? Isso são mensagens, assim, eu devo receber pelo menos umas 15 no dia, assim, sabe? É muita mesmo. E olha como isso Então, impacta esses negócios, né? Se são sem 15 por dia, dúvidas. imagina quanta meta não está sendo batida e quanta gente está infeliz por não. E a Claro. cabeça da pessoa, né, porque ela leva aquilo pra casa, o líder, o gestor, ele leva o trabalho pra casa, né, não tem, a gente já falou antes, não tem como você desvincular as 2 pessoas. E aí você fica com aquilo, e aí você comentou algo que é tipo assim, chega e fala, né. Eu concordo com você, eu faço terapia, e uma vez eu tive que dar um feedback muito difícil e ela falou exatamente isso pra mim, ela disse: "Então a primeira coisa que você faz é falar o que você tem que falar". Fala Uhum. exatamente o que precisa ser dito e depois vê como vai acontecer. E depois que eu fiz, que foi o primeiro feedback da vida, né, eu fiquei: "Ah, não é tão difícil assim, né". Muitas vezes a pessoa já sabe, muitas vezes a pessoa, né, já tá esperando aquilo. Mas tem gente que tem muito medo. Eu não sei se e daí eu vou te perguntar, é medo mesmo? Você que trabalha com isso, assim, qual que é esse sentimento que os líderes têm de tipo, eu tô vendo, igual o Matheus falou, né, eu tô vendo que o meu SDR não tá fazendo ligação, e ele precisava fazer ligação, mas eu Uhum. travo na hora de falar com ele, parece que é isso, esse sentimento de travar na hora de falar. É isso mesmo que acontece? Assim, você consegue explicar um pouco pra gente por que que acontece? Pode ter N motivos, né? Como tudo é de pessoa para pessoa. Uhum. Mas o que eu vejo com mais frequência é o medo de desagradar. Ai, o que que ela vai pensar se eu falar isso? Uhum. Nossa, ela vai ficar muito chateada se eu falar isso, né? E hoje, gente, é até um fator interessante, assim, até engraçado, que as pessoas que eu atendo em carreira que não são líderes, em sua maior parte reclama que o líder não dá feedback transparente. Em sua maior parte fala assim, Liara, mas assim, eu sei que eu preciso melhorar alguma coisa, mas ele não me fala o quê? E aí ele não me fala o quê, mas eu também não consigo crescer, e aí eu tô nessa. O que acontece? A pessoa faz o processo de carreira e sai da empresa. Uhum. Ou é muito amplo, né, o feedback, assim: "Ah, eu quero que você melhore como vendedor". Isso. Tá, mas O que exatamente, né? É. tipo E aí olha que doideira, porque eu fico pensando assim, o líder não dá feedback por receio de magoar, de deixar a pessoa chateada. Mas aí a pessoa se chateia porque ele não dá feedback. Então o líder com medo de perder o colaborador acaba perdendo o colaborador. Por sabe, por Uhum. falta de feedback, por falta de conversas corajosas, inclusive. É, que e loucura. nessa rotina, se eu não dou um feedback, se eu não dou acompanhamento para o meu time, eu não dou oportunidade para eles melhorarem, consequentemente, a empresa não cresce, consequentemente, eu não posso pagar mais as pessoas, eu não posso engajar mais as pessoas, eu não posso reconhecer mais as pessoas. Então, o caminho de ter essas conversas difíceis, fazer essas coisas que precisa, ele é árduo, trabalhoso e ele me dá a chance de ter um bom resultado. Agora, continuar escolhendo esse caminho de não fazer isso que precisa, cara, o final da história com certeza vai ser triste. Então, Exatamente. E é pesado pensar nisso, né, mas é uhum, é necessário ao mesmo necessário. tempo, né. E Matheus, deixa eu só resgatar, porque teve uma pergunta que eu não respondi, eu anotei ela aqui. Vocês perguntaram lá um tempo atrás que 1953. sobre a comunicação 880, né, aquele líder que ou ele chega e é super grosseiro ou ele não fala. Uhum. E aqui eu acho que cabe bem a gente falar daquele líder que não quer ser grosseiro e não fala, que era o que a gente estava trazendo, mas também daquele líder que chega e fala de qualquer jeito. Uhum. Nenhum dos 2 é o cenário ideal, E tem sempre aquela né. resposta: "Ah, é meu jeito, é meu jeitão, É, eu a sou pessoa, assim". eu sou assim, então, tipo, ganhou o passe VIP de falar o que quer, né? Não, Pois é, né, eu costumo falar: "Ok, você era assim, de agora em diante você tem a oportunidade de mudar", né, porque realmente a grosseria, ela pode gerar muitos desafios, porque ela gera mais conflitos e além de tudo, claro, ela pode gerar questões mais sérias, né, até de fato de assédio, enfim. Então tem várias consequências para isso. Só que o que que eu gosto de ressaltar? Tem gente que confunde isso com ser direto. Uhum. E aí tem receio de ser direto porque vai parecer grosseiro, mas aí no fim fala, 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 não fala nada.
sabe? Então, acho que tem uma linha tênue A aí. pessoa faz uma metáfora, te conta toda uma história, né? E E você no fim tu não. nem entende, sabe? Tu já dormiu na metade Daqui daquilo, a sabe? 50 Já tá anos, a pensando. pessoa prestes a dormir, ela entende o que que era o feedback. Não faz sentido. Exatamente. Porque aí pensa num feedback desse, gente. Não tem qualidade nenhuma. E Não tem o tempo que qualidade. você gasta, né? Porque eu acredito que hoje em Claro. dia as pessoas elas prestam cada vez menos atenção, tipo, por menos tempo. Então, às vezes, você, tipo, devaneia tanto que a pessoa já foi lá pra casa dela, já tá cozinhando, e você tá ali ainda tentando Não dá, né? não ser direto. É. Sim, não dá. Então, o que eu gosto de fazer também? Você, enquanto líder, pode fazer um contrato com cada integrante do teu time. Um contrato psicológico mesmo. E talvez até falar, olha só, Dani, você vai perceber que eu, Liara, eu sou bastante direta. Eu faço isso com cada cliente meu que entra. Cada cliente, cada colaborador que eu vejo. Eu sempre falo assim, ó, você vai notar que eu sou bastante comunicativa e que ao mesmo tempo eu sou direta. Eu jamais vou falar algo para te desrespeitar, mas tu vai perceber que eu vou ser direta e transparente contigo. Eu gostaria que você entendesse isso como a minha forma de me comunicar com você de uma forma assertiva para deixar bem claro o que eu quero dizer. Então, esse é um contrato que pode ser feito no início, porque aí depois eu posso chegar para Dani e falar assim: Dani, eu não entendi por que você fez isso. E ela pode não me interpretar com aquela grosseria toda, que seria talvez se eu não falasse Já nada. tá pré-estabelecido, ele já tá Isso. entendido, né? Isso, a gente estabeleceu a nossa relação e tá tudo certo. Assim como você pode me dizer, Liara, eu não funciono muito bem assim, assim, assado. A Tá gente tudo teve uma certo. situação, né, uma vez, eu e você, que você me deu um feedback, e Olha aí. fofoquinhas. Fofoquinha. E o feedback foi muito direto, assim. Uhum. E aí eu fui pra casa, no outro dia eu voltei, eu falei: "Matheus, preciso conversar com você". Daí eu pensei: "Nossa, o Matheus já deve estar achando que eu vou pedir demissão, né, não sei o que que o não sei o que que passou na cabeça do Matheus". E eu falei assim: "Eu não a forma como você falou, eu fiquei chateada", eu levei para o pessoal. E o Matheus falou: "Nossa, eu jamais imaginei, assim, tipo, pra mim eu estava sendo muito natural". E aí vem aquela questão também de você receber, a receptividade de receber um feedback do seu feedback, Perfeito. Uhum. né. Como que você no caso eu tive, porque eu não consigo guardar pra mim os meus pensamentos, senão eu não performo bem, eu me conheço, eu ia mudar, eu ia então eu preferi deixar claro, falei: "Ó, fiquei chateada no pessoal", que é outro ponto que eu queria entrar contigo também, acho que a gente vai precisar de mais um episódio. É. É uma Que consultoria, né? é Trazer você exatamente para Olhar. Opa. que é exatamente, existem, liderados diferentes também, né, a gente fala muito da acho que são as linguagens do amor que dizem, né, que é a palavra de afirmação, tem gente que se você é direto, tá tudo bem, de repente o Matheus deu aquele feedback para várias outras pessoas e as pessoas, tipo, não levaram de forma alguma. Até para contexto, eu acho que eu critiquei foi uma arte de um anúncio. Que a gente fez ali, isso que eu falei, É, tipo, cara, ficou muito estranho isso aqui. E hoje, até assim, meio que entre a gente já virou acordado, tá acordado, é um contrato, que eu não enfeito o feedback ali, eu digo, é aquilo ali e não é uma coisa pessoal. É uhum. uma coisa do anúncio, do processo que eu passo pra Dani passar para o time. E aí o que que a gente combinou? Esse tipo de feedback, por exemplo, uma vez que a gente combinou entre a gente, beleza, mas eu evito ao máximo, por exemplo, falar direto com os times de criação, porque com eles eu poderia estar estragando a relação, Mas tudo né. isso aconteceu porque eu tive esse passo, né, de vir Uhum. te dar o feedback Ela me deu a chance de explicar também o que que era o ponto, ao Isso. invés de presumir que eu só estava sendo, tipo, E aí chatão no e aí entra também nessa questão que você falou tanto do autoconhecimento, né, como que o líder pode porque nem todo mundo vai fazer isso, né, nem todo mundo vai não gostar Infelizmente, né? mas existe alguma maneira que o líder pode facilitar para que as pessoas façam isso? Façam como eu fiz naquele momento? Existe. Principalmente quando é um feedback mais complexo, mais difícil, o líder pode verbalizar para a pessoa: olha, eu imagino que talvez você pense sobre isso, você vá refletir sobre isso. Se você quiser conversar novamente, eu estou à disposição para isso. Assim como o líder pode perguntar: Dani, como é que foi para você ouvir isso que eu estou te falando?
sabe? Essa pergunta é fantástica, assim. Nossa, essa pergunta é fantástica. Como é que você está se sentindo agora diante de eu te falar tudo isso? Então, esse tipo de pergunta que o líder tem medo, porque ele não sabe o que que ele vai fazer com a resposta, né? Ele fica, É, meu Deus, se ela me falar que tá se sentindo mal, o que que eu vou falar? vou Né? pedir desculpa, será, pelo meu feedback, né? Isso, mas talvez você só possa falar, Dani, obrigada por compartilhar esse sentimento comigo. Infelizmente, eu precisei te falar esse ponto, né? Era uma necessidade que eu tinha e eu quero me colocar à disposição para o que eu puder fazer para te ajudar a evoluir nesse aspecto. Então, o líder também se colocando como um apoio gera diferença, né? Porque eu tô do teu lado, Dani, eu vou te ajudar a desenvolver. Não é aquela coisa de joguei a batata quente, Dani, se vira aí, tá? É diferente isso também. Aí eu dou essa Bem legal. abertura, sabe? E isso até me lembrou, assim, por exemplo, a gente falou muito sempre do feedback, dessa construção em conjunto. Às vezes existem desalinhamentos, a gente já entendeu que eles vão acontecer, a gente tem que esclarecer, se comunicar e achar um caminho que seja bom para todo mundo. Mas eu já vi acontecer também em clínicas situações em que a gente estruturou ali o processo e a gente viu que realmente, poxa, essa pessoa não faz mais sentido para o time. Então, eu acho que para encerrar, Liara, eu acho que esse é um ponto importante também. Quando que eu devo decidir desligar uma pessoa pelo alinhamento cultural, pelo feedback? Até onde eu tento com alguém antes de tomar uma decisão, até para liberar a pessoa, que eu acho que se ela não vai mais crescer ali, você tem que liberar ela logo. Mas onde é que a gente acha ali o ponto certo para fazer isso? O que seria uma boa prática? Uma boa prática, salvo em casos de uma gravidade, né, que aí assim, Ou é, coisas tchau, intoleráveis, né, né? isso, que aí não tem conversa, eu entendo que precisa pelo menos de uma conversa, Uhum, para a pessoa ter a oportunidade de melhorar, tá. uhum. Então o que é que eu tenho como boa prática de mercado? Fala uma vez: "Olha, esse comportamento eu preciso que seja revisto, né, eu Tem que gostaria que lavar a você louça. agi" Isso. Vamos manter o ambiente. Vamos pegar o exemplo da louça que é ótimo, assim, né. Você fala pra pessoa: "Olha, eu tenho percebido que a louça tá ficando só pra Dani, e eu gostaria de fazer um pedido pra você, pra que você também colabore com isso. O que que você acha da gente fazer uma escala?" Enfim, pensei numa solução. Aquilo não tá acontecendo, se você entende que a pessoa ainda tá tentando melhorar, eu chamaria de novo e falaria: "Dani, nossa última conversa não tá acontecendo. O que é Uhum. que você vai fazer com isso?" Strike Joga pra 2. pessoa. Exatamente. Não tá funcionando, aí você tem que reavaliar dependendo da gravidade do comportamento, Uhum. né. Eh, o que eu costumo dizer, eu gosto de ter 2 conversas pelo menos, antes do desligamento, Uma né. para ter um plano de ação e uma segunda para ter o checkmate, vamos dizer assim, para ver se a pessoa reage, se ela tem Isso. interesse ou não. Exatamente. E às vezes essa pergunta pode vir, sabe, Dani, eu quero entender se você tem interesse em permanecer conosco. Uhum. Se tá fazendo sentido pra tua carreira. E aí, é claro, né, gente, não vai dar o feedback num dia e desligar na outra manhã, né. Daí espera um tempo, dá o tempo de Dá os 2 maturação. feedbacks no mesmo dia para Pois é, porque eu já vi esses alertadores. cenários, né. Então daí dá aquele tempo pra pessoa realmente tentar mudar novamente, Um né. feedback Legal. antes do almoço e um depois, né. E assim, de novo, eu acho que até o desligamento ele é mal visto. Eu sou defensor do desligamento em alguns casos. Uhum. De novo, pra gente não gastar o tempo da pessoa, se ela não vai crescer, e porque, cara, a gente não tem empresa para as pessoas acordarem todo dia de manhã sem vontade de ir para lá. Imagina, você tem a sua clínica, aí você tem uma pessoa aí que todo dia vira o olho para ir para tua empresa. Olha a carga que isso traz para o ambiente e principalmente está gastando o tempo das pessoas numa coisa que ela não quer. Então, nesse cenário que a gente viu, a gente conversou com a gerente. Depois de 2 semanas, a gente conversou de novo, porque ela era uma boa vendedora, mas ela não lançava nada no sistema. Ela definiu que, olha, eu não lanço. Só que quando você não lança as coisas no sistema, você não tem estatística, você não sabe o que está funcionando no teu processo comercial e o que tem que melhorar ali dentro da clínica. E você não tá seguindo as regras da empresa também, que é o É, básico, né. e ela nem se esforçou. Uhum. Então, desligamos ela. Na verdade, foi até engraçado, foi um consenso, porque no dia que a gente ia desligar, ela pediu. Então, assim, foi tipo, acho que, sei lá, se ela pensou, eu vou atirar primeiro. No mês seguinte caiu as vendas, caiu em mais ou menos R$ 10.000, só que agora, 4 meses depois,
recorde histórico de faturamento. Uhum. Então, só que que era o ponto? Talvez se ela ficasse, as vendas até iam se manter, ia ficar todo mundo desgastado, só que não ia levar a clínica para o próximo nível. Então, aprendi contigo agora que sim, tem momentos, só que você tem que dar a oportunidade para a pessoa melhorar. Isso, eu falo que é igual um casamento, né? O casamento, ele não termina da noite pro dia, você dormiu hoje e falou amanhã, nossa, agora vou me separar. Não, vem coisas que vêm acontecendo. Cenário ideal é vocês conversarem das coisas que vêm acontecendo. Mesma coisa na relação de trabalho. Então, eu vou conversando e ajustando os pontos. Percebi que não tá ajustando? Aí é necessário tomar uma atitude, sabe? Mas eu gosto muito, Matheus, de ter momentos de chegar com a pessoa, sabe? De falar, Dani, eu percebi que não tem nada no sistema, a gente já conversou sobre isso. O que que tá acontecendo? Joga pra pessoa, ela tá tem que te acontecendo, dizer, Dani? sabe? A Dani, Minha coitada, voz de né? feedback. Eu tô aqui pensando, será que eu esqueci de colocar? Então, joga que é a pessoa que tem que te responder, né? Então, acho que isso é legal também. Para o líder não ter a carga de que é sempre ele que tem que ter o feedback pronto, as respostas ali, né? Ele pode perguntar. Sou bem mais leve. E volta ao Exato. pertencimento, né? Porque daí a Perfeito. pessoa também tá pertencendo. A gente já passou a nossa 1 hora. E eu sei que você falou que ia fazer a pergunta pra terminar, mas eu gosto de perguntas práticas, onde a pessoa pode botar em prática se for possível, né? E pra garantir que vão mandar esse episódio pro seu amigo que tá precisando. A gente falou muito, pelo menos pra mim, uma das coisas que marcou muito nesse episódio é a questão do autoconhecimento, né? Porque basicamente toda a resposta vinha com depende de você, depende. E realmente. Psicólogo ama, né? Depende. Depende. Eu vou bater meta mês que vem? Depende, E existe algumas coisas, porque assim, hoje a gente até falou brevemente que tá muito banalizado o autoconhecimento, né? Hoje em dia, R$19,90 você compra um curso e se conhece pra vida inteira. Mas existem realmente coisas que a pessoa, poxa, eu vou terminar de assistir esse podcast, eu posso começar a colocar em prática agora pra me autoconhecer? Porque muitas vezes o líder grosseiro, ele não tá vendo que ele é grosseiro. O líder, o vendedor que não tá vendendo, não sabe por quê, e às vezes é algo nele também. Então, tem alguma coisa ou algumas coisas que você pode fazer pra se olhar no espelho, Vamos assim? fazer junto a pergunta. Se pudesse escolher uma, qual seria? Uma só? Ai, não faz essa pergunta pra responder. Depende. Não, Feedback, Matheus. Não, daí sabe o que eu falaria? Daí eu falaria, eu tenho um clube de assinatura que tem 5 aulas de autoconhecimento. Eu Opa. falaria, compra o clube e daí você faz as 5 aulas, porque daí tem várias estratégias. Que uma só não dá não, E Matheus. onde é que a gente acha esse clube? No meu Insta, em qualquer lugar, mas ele chama desenvolvabase.com.br. Desenvolvabase.com.br. Base de busca e autoconhecimento, segurança e evolução. Olha que legal. Então, é um clube de assinatura com atualizações, assim, de quesitos comportamentais, comunicação, autoconhecimento, liderança. Tem uma aula por semana, assim, aulas práticas de no máximo 15 minutos. né? Estilo Netflix, você paga quanto é que é a mensalidade? No plano anual é R$25 com Ai, 10 Deus, centavos. Gente, uma rescisão que você não vai ter que fazer, a gente já pagou isso pra vida. Nossa, Exatamente, pronto. exatamente. Porque ele é um projeto meu com um propósito mesmo de disseminar um pouco mais conhecimento para pessoas que não conseguem ter uma terapia acessível, que não conseguem ter o desenvolvimento mais personalizado. Não, mas mesmo com terapia já estamos assinando. Olha, já. e o meu lado vendedor diz assim, ó, aumenta o ticket médio, que pra tudo isso entrega tá barato, tá? Então, Com certeza, pessoal, aproveitem que depois eu vou conversar com a Aliá. com certeza. Mas te falando mais uma coisa, né, que é se eu juntei um monte de estratégias, eu diria se observe, que é algo que a gente faz pouco no dia a dia, sabe? Tá no trânsito, se irritou, se observa. Poxa, eu me irritei com o que aqui? O que aconteceu que fez eu ficar irritado? Tá no trabalho, percebeu que você tá muito feliz, o que me deixou feliz? Sabe? Então, essa é uma. Se eu pudesse escolher uma, seria talvez fosse uma, qual essa. seria? Fora a base, claro que seria a minha preferida, né? Perfeito. Liara, muito obrigada pela sua presença. A gente até comentou antes que você era a nossa primeira entrevistada. Fiquei muito feliz, porque para mim foi muito bom. O Matheus, coitado, não aguentava mais me ouvir fazer perguntas para ele, sugar ele, né, Matheus? A gente sugou todo o teu conhecimento. É Todo legal, não, tá, tem bastante. é legal estar na ponta perguntando também, que
que eu aprendi bastante coisa hoje. Obrigado. Imagina, perguntando e contribuindo, né? É. Então, você também trouxe várias coisas aí. E quem tá assistindo no YouTube, a gente coloca o arroba do Instagram, mas se você quiser também passar o arroba do seu Instagram pra galera que tá assistindo no podcast, só ouvindo. Com certeza, @LiaraSedor, com S, Sedor com S, né? E, gente, obrigada pelo convite. Adorei bater esse papo aí com vocês. E eu preciso ir embora pra fazer minha assinatura no... Como é que é Na o site? base, No site? desenvolvabase.com.br. Desenvolvabase.com.br. E você lembra, se ainda não segue a Uno, @uno.soluções, do Matheus. Vai lá, Matheus. Bloodorn.mateus. Eu não vou soletrar, mas você vai procurar, porque só fazer isso vai aumentar tuas vendas em 10%. Olha. E quem quiser saber um pouquinho mais de marketing também, comunicação, @daniele.serralvo com S também. Então tudo aqui é com S, pode ficar tranquilo. Gente, muito obrigada. A gente se vê no próximo podcast. Até mais. Tchau, tchau.